Quem aqui tem medo de assistir filmes ou jogar jogos de terror? Mas eu falo assim, por exemplo, que eu lembro que quando eu joguei o Fear, muito tempo atrás no computador, foi assim, é diferente de quando eu era criança que jogava Doom, aqueles jogos igual do Duke Nukem, aqueles jogos que tinham monstro, ou Resident Evil, que você tinha o cagaço normal daquela época, mas depois que eu fiquei mais velho, eu achava, pô, não vai ter um jogo sequer que vai me fazer ter medo. Aí, a primeira vez que eu fui jogar aquele tal do Fear, lá onde tem aquela da Samara genérica, eu falei, caraca, velho, eu não consigo mais jogar jogos de terror. E é diferente, porque quando eu assisto filme de terror, ou filme de suspense, ele dá aquela coisa, pô, eu vou assustar, eu vou assustar, eu vou assustar. Mas naquele jogo, eu falo porque eu Fear, eu chegava a suar jogando aquele jogo, sempre na expectativa daquela menina aparecer. Então, assim, é isso que eu tô querendo saber. Se tem algum jogo, algum filme que vocês já assistiram ou já jogaram, que dão essa sensação de não consigo jogar, entendeu? A parte boa no Fear é que quando a menina aparece, o personagem, jogador seu, trava. Aí é que você fica. Porque o Resident não, o portão range, tudo aparece e você fica normal. Mas no FIA não. Todas as 4 versões do FIA, todos os 4 jogos, não. A menina aparece e o jogador não consegue mexer. É como se estivesse naquele sono sono que você tem quando você sonha terror. Aí você fica, meu Deus, você não consegue mexer. O jogo é muito bom. Se você não aguentou jogar FIA, então Dead Space eu nem te aconselho. Entendi. Samuel, tem alguma coisa aí que você queira falar? Cara, eu ando até muito decepcionado com os terrores atualmente, cara. Porque quando eu era criança dava aquele medão e tal, mas hoje já não. Já de boa. É. Ah, entendi. Então, foi isso justamente na pauta que eu coloquei. Que eu separei os 5 filmes aqui. Eu separei justamente assim. Os primeiros eles eram muito terrorizantes. Aí na metade eles começaram a ser mais trash. Aí é mais aquele pânico na floresta, aquele trem que arranca braço, arranca cabeça, corta o cara no meio, mas terror não tem nenhum. Tanto é que tem muita gente hoje que tá cagando de medo de Annabelle, e eu não entendi por quê. eu não entendo por quê, ué. Annabelle é um filme simples e todo mundo tá cagando a calça desse filme. É ou não é, Pablo? O Annabelle, fala a verdade, não me assusta. Não, não, mas filme por qualquer coisa me assusta, cara, não adianta. Até hoje eu ainda. E principalmente se você tiver que ir na cozinha depois de noite, escuro, você sempre imagina que o capeta tá atrás de você, mas tudo bem. Então, vamos embora? Simbora. Vamos começar. Eu sou o Pablo e estou aqui para o meu primeiro podcast. Cara, vamos lá, mola na área, se derrubar é pênalti e não é terror. Aqui é o Samuel e eu estou rouco porque eu estou com muita ressaca. Tá ok, gente. Então vamos lá. Oi, eu sou o Goku. É de mais de 8.000! This is Sparta! My name is Bond. Join me so serious. Primeira coisa aqui, como é que ficou a lista de filmes aí de vocês? Cara, então, eu separei aqui do que eu gostava quando era pequeno e à medida como fui crescendo, como os filmes foram modificando até chegar no que chegou hoje. Esse trem mais ou menos aí, mas que eu separei os melhores. A nata da nata. Ok. Pode falar o primeiro aí que eu vou separar, que aí a gente vai falando depois sobre eles, entendeu? Então vamos lá. Primeiro, Sexta-feira 13, parte 2. Caralho, que específico. Então vamos lá. Sexta-feira 13, parte 2. O que acontece? No Sexta-feira, parte 1, o Jason é aquele cara brincalhão e que faz merda e que ninguém acredita nas brincadeiras que ele faz. Até a hora que ele realmente... Só um minuto. O Sexta-feira 13, então, é o filme do Jason, né? Que eu tô por fora desse daí. É aquele que no primeiro filme, no final, é a mãe dele que assassina, né? Isso. Então, o primeiro filme, ele só brinca que aconteceu isso comigo, aí nada acontece. Aconteceu isso comigo. E no final do filme, realmente afoga. Entendi. E morre e ninguém sabe o que aconteceu com ele. No parte 2, a mãe dele quer se vingar porque ele afogou e ninguém salvou ele. E aí o filme é todo rodeado por um mistério, você não sabe o que acontece. E é aquele suspense, e eu lembro dele que eu cagava de medo, porque eu era pequeno, então eu nunca tinha visto nada de terror. E aí quando você vê que é trem e tem uma cena que a mulher tá lavando louça, e aí aquela cena clássica, ela tá lavando louça e aquela música subindo no fundo, e o gato pula na janela.
Aí eu já joguei a coberta na cabeça, não queria mais ver o filme, mas eu ficava intrigado pra saber o que aconteceu. E no final, realmente, eles matam ela, e aí começa a saga do Jason Voorhees, que vai até o Mortal Kombat X aí hoje. Mortal Kombat X. É aquele espaço, né, do... Pô, mas nessa época, então, era um negócio mais sério, o Sexta-feira 13. Esse aí eu também nunca vi. Pra falar a verdade, os clássicos do Sexta-feira 13, eu acho que assisti na época, não lembro direito, mas todo mundo fala que é bom, né? Cara, então, por quê? Porque ele era aquele filme trash. Aquele filme terror mesmo. E até o 8. Depois do 8 começou a virar muito politicamente correto, aí entra na galhofada, Jason vem pra Nova York. Jason vem pra Nova York, tá tudo errado nisso, né, velho? O pugilista dá uns 3 murros na cara dele, ele não consegue nem fazer arranhão, o Jason dá um murro na cara dele, arranca a cabeça, e é uma galhofada depois do 7. Mas é a famosa, sim, vamos ganhar mais dinheiro com esse nome, né? Eu acho que o maior problema desses filmes de terror, que tem sequências muito grandes, é a troca direta de diretores, de atores, ou então de roteirista. E o cara que criou a ideia original tinha uma coisa na cabeça, ele sai e depois o pessoal, pra ganhar dinheiro, quer fazer a coisa se tornar pop, né? É o famoso ganhar dinheiro, porque e tinha aquela disputa de Fred Krueger, Jason, Michael Myers, que apareceu depois também. Não, até que o Chuck nem tanto, mas o Michael Myers, o Fred Krueger e o Jason, os três se degladiaram ali sempre, um mais horripilante que o outro. Então eu quero colocar até um filme do Michael Myers, mas eu não coloquei. Mas o... Mike Myers é aquele cara com a cabeça cheia de prego? Não. Isso é o Hellraiser. O Michael Myers é o que tem uma... o Michael Myers é o que tem uma máscara de pano. Até esqueci o nome do filme, me escapou da cabeça agora. Não é da Serra Elétrica não, né? Não. E aí, tanto é que depois eles fizeram um Jason vs Fred aí que, meu Deus do céu, deu vontade de chorar. Tá certo. Bom, então, você falou do Sexta-feira 13. Samuel, eu vou falar o meu aqui primeiro, depois você fala o seu, pode ser? Eu escolhi um filme aqui, cara, pra falar primeiro, que toda vez que eu falo filme de terror, sempre me vem a mesma cena na cabeça de tanto que me traumatizou na época. É engraçado falar porque eu não sei se vocês vão lembrar da cena, mas é o seguinte. Lá vem. Um cara coberto por uma bolha rosa, gritando desesperadamente, sufocando. Nossa, a namorada dele, ou a amiga dele vem, não me lembro direito, pra poder ajudar ele, vai puxar ele pelo braço. Vocês lembram o que acontece depois? Ela simplesmente arranca o braço do sujeito porque aquela bolha era ácida, ao mesmo tempo que estava revestindo esse camarada. Então este filme é o The Blob, ou A Bolha Assassina. Caralho! Esse filme... Isso era terror? Esse filme, cara, falar a verdade pra você, esse é a segunda versão, porque a primeira versão de 1950 eu nem cheguei a assistir não, mas quando eu era criança, eu lembro que a primeira vez que eu vi esse filme, eu não lembro se foi no SBT ou se foi na Globo. Não, SBT, esse filme é do SBT. Eu não tinha noção do que era esse filme. Quando você começa a assistir, você vê aquele casalzinho de namorado lá dentro do carro, aí vê aquele meteoro caindo, aquela coisa toda, você já sabe que vai dar ruim. Mas as cenas de morte desse filme, até hoje, quando eu vejo, eu acho sinistro, porque foi um filme, não sei se o orçamento foi muito grande, mas as mortes eram muito bizarras, igual eu falei, a bolha cobria a pessoa. Só pra recapitulando pra quem não sabe, esse filme se trata disso aí, é uma bolha alienígena que cai na Terra e começa a atacar as pessoas, e cada vez mais ela vai crescendo à medida que o filme passa. Então, por exemplo, igual essa cena que eu falei, tem essa cena que o camarada é coberto por essa bolha. Você vê o desespero do cara através dessa gosma rosa, e a primeira intuição que a mulher tem é aquela que qualquer um de nós teríamos, que era tentar ajudar o sujeito de alguma maneira, e a única parte do corpo dele que não estava coberto é o braço. E quando a mulher vai puxar, cara, é sinistro. Ela arranca, você vê cada fio de tendão do braço, de sangue, de osso se desvinculando do corpo do camarada, e é sinistro. E isso pra você quando tem 8, 9 anos de idade, cara, eu falo com você a verdade. Até hoje, quando se fala em filme de terror, não tem como não lembrar dessa cena. E por isso que A Bolha Assassina tá num dos meus tops filmes aí de terror. Apesar de ser um filme muito trash hoje em dia pra você assistir, eu não recomendo você assistir, vai ser só pela galhofa. E uma curiosidade pra quem gosta de The Walking Dead, que eu andei vendo aqui, é que nesse filme tem um policial, um xerife, se não me engano, que é o... Como é que chama aquele velhinho do The Walking Dead hoje? Aquele que é o Herschel, ele também tá nesse filme. Então, pra quem quer um bom filme de terror aí, eu recomendo A Bolha veementemente. Descrença, tá, gente? Assistam sem esperar muita coisa. Cara,
Mas então, eu vi, assim, só pela curiosidade, Carrie, a versão original, e pra mim também foi a mesma coisa quando eu assisti a segunda, cara. Foi normal, filme tranquilo. Não... Mas fala a verdade, Carrie, eu lembro de ter assistido ele bem novo também, mas ela não me assustou tanto, assim, porque acho que o negócio do gore é que me deixava mais veiaco com o filme, entendeu? Eu não sei se é essa questão, assim, dos efeitos especiais antigos não serem tão bons. Eu acho que a galera, que eles faziam uma história talvez um pouco mais pesada, não sei. Porque hoje que o filme, pra mim, todo filme de terror, ele é bom até o momento que aparece o monstro, saca? Aí perde a graça toda. Aham, faz sentido. Cara, é uma coisa que eu achei bem boa no Sexta-feira 13, que era o seguinte. O Jason, não apareceu o Jason matando ninguém. Uma cena que me chama muito atenção no Jason, eu acho que vocês devem até lembrar. O cara tá no chuveiro com a namorada. Aí ele sai e vai pegar uma cerveja. Isso é claro. Ele vira planta bananeira e começa a ir buscar cerveja de cabeça pra baixo. Essa cena é clássica que tem no YouTube, depois vocês dão uma olhada. Ele vai, abre a geladeira, tudo isso planta bananeira. Abre a geladeira, pega uma cerveja e coloca na calça. Bizarro. Ele simplesmente olha pro Jason, o Jason levanta o facão e corta a cena. Você já ia daquela música, tan, 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 tan. Todo mundo fica, puta que pariu. Não mostra o Jason matando ninguém. É o famoso terror Lovecraftiano. Então, até que no final aparece, como sempre, cena clássica, só sobra a menininha e ela começa a gritar pra lá e pra cá e o Jason joga os corpos de todo mundo. Cada cena ele joga um corpo e mostra o que ele fez com a pessoa. Eu ficava assim, puta merda, esse filme é muito bom. E é claro, dando um cagaço foda. Esse é o conceito do Lovecraft de terror, né? Onde você não mostra o monstro, você só tem o terror psicológico, né? Você não aparece ele matando ninguém. Não aparece aquela cena. Tem uma sombra na cabana, ele transpassa uma lança no casal que tá lá Loves in the Air e pronto. Entendeu? É muito bom. Loves in the Air. Tá, Samuel, e você? O que você trouxe pra gente aí? Cara, Eu tenho um filme que foi assim, começando por essa coisa assim do trauma de infância. Infelizmente eu não consegui achar o nome do desgraçado do filme. Mas pra falar da cena não tem problema não. Pois é, cara, eu lembro que foi muito traumatizante pra caralho. Fala a cena, vamos ver se a gente lembra. Era assim, é bem trash, bem no naipe de tomates assassinos, um negócio assim, cara. Que tomates assassinos? Não, é porque era tipo um ZTzinho. Só que eles eram tipo bolinhas. Hã? Gremlins. Não era. Eu tinha medo de Gremlins também, mas não era Gremlins. Qual que é os bichinhos? Os bichos eles eram umas bolinhas. E eles tinham tipo dentes. E eles comiam carne. Eles eram tipo alienígenas e tal, alguma coisa. Que isso, velho? Cara, não era Gremlins, não? Não, eles eram bolinhas mesmo, saca? Mas os Gremlins eram bolinhas. Não, o Gremlin eram uns bichinhos, pô. Não, Gremlins não. Os Gremlins, eles eram uns bichos sinistros, igual o bicho papão. Eu acho que sei que filme que você tá falando. É o Criaturas. Criaturas, deixa eu ver se é esse aqui. Vê se é Criaturas aí. Caraca. Eu tô com o Google abertaço aqui, consultando tudo. Eu penso é o Criaturas. Criaturas. Filme. Critters. Procurei. Esse... Caralho, velho. Voltaram traumas de infância aqui. É o Criatura. Nossa, velho, esse bicho é muito feio. Olha a foto dele aí. Caralho, velho. Aqui, só... Ele lembra um porco espinho, né, cara? Curiosidade, o Leonardo DiCaprio participava dessa porra aqui. Sério? Ele tá no filme? Não, né? Parece que é ele aí. Ele não sou. Ele não. O nome do filme é Criaturas. Quem que é esse molequinho aqui? Criaturas. Não, o Leonardo DiCaprio ele tinha 18 anos no Titanic, porque é de 80 e pouco, 86, cara. Era com certeza. Mas ele tá na foto de um molequinho aqui junto de um critter desse aqui, ó. Parece que é ele mesmo. Deixa eu ver aqui. Elenco, Criaturas. Cadê? Criaturas, elenco. Vamos lá, senhor Google. Responda pra gente. Critters. Eu lembro desse filme. Eu lembro que... mas teve continuação, cara. Teve uns 4. Teve até o 3. O filme é de 86, Samuel. Não tem como o Leonardo DiCaprio estar nesse filme. Elenco do filme: Helen Brown, Helen Brown, Harvey, não sei o que, Jay Brown, Brad Brown, April Brown, pô, a família inteira participou do filme. Thierry McFadden, Steve Elliott, Jeff Bridges, não tem Leonardo DiCaprio no filme, Samuel. Não, mas olha as imagens. Esse moleque não é o Leonardo DiCaprio, não? Qual? Mas você tá olhando com... Deixa eu ver aqui. Critters. Não, eu botei Critters. Aí apareceu as imagens.
Ah, é o Leonardo DiCaprio mesmo, ele tá no outro Critters. Aí, é verdade, cara, ele tá, só que é o 3. Ele tá no Critters 3, cara, o regresso. Nossa, o Leonardo DiCaprio nunca imaginava que teria feito esse filme. Pô, todo mundo tem que começar de algum lugar, cara. Ele tá na continuação, né? Mas fala sobre esse filme aí. Cara, tipo assim, eu fui tanto cagaço que eu nunca assisti o filme inteiro. Mas eu lembro que era tipo uma cena na fazenda, assim, e essas critters estavam tocando puteiro lá. Entendi. E eles faziam um negócio bizarro, cara, que eles juntavam um monte, viravam uma bola e passava comendo tudo de carne, assim. Entendi. Aí era muito desesperador, cara. Era trash também, né? Era gore, aquele filme bem trash era muito também, trash. Né? Eu tô vendo o trailer aqui. Foi um negócio muito de infância, saca? Não, faz sentido, faz todo. É justamente por isso que a gente tá aqui, porque são esses filmes dos anos 80, anos 90 que realmente o pessoal não tinha pudor nenhum de mostrar sangue na tela, né, cara? Sangue e tetas, era sempre isso. E é aquele clichêzaço, né, cara? É o barulho de um prato caindo, um gato, uma lanterna e de repente, sangue. De repente. Não, cara, eu vou até colocar o trailer pra eu assistir aqui, pra ver se era assustador mesmo. Não quero ver o trailer. Não, eu tô vendo aqui, eu já vi esse filme, eu realmente já vi esse filme. Era SBT mesmo, cara. Eu lembro desse filme do SBT. Não, cara, eu lembro que essa tranqueira aí passou, tipo, naquele filme que era concorrência da sessão da tarde, era saca? Do Cinema SBT. em Casa. Cinema em Casa, isso! Cinema em casa. Porra, cara, e eu passando um cagaço danado. Isso aí. Ok, vamos lá. Warley, seu segundo filme, por favor. Cara, então, o segundo filme, eu já tava um pouquinho mais crescidinho, foi aquela transição do terror com suspense, cara. Então, foi febre na escola e todo mundo comentando. Eu queria ver O Exorcismo de Emily Rose. Mas esse é mais novo, né? Então, cara, eu ficava todo mundo comentava de exorcismo e tal, e eu ficava naquela coisa, eu não vou ver filme antigo, cara, eu já tô crescidinho, então eu quero ver filme novo. E O Exorcismo de Emily Rose é a história de uma menina que ela é a família, é aquele sempre família problemática. Ah, tá, entendi. E de repente esse é que o Pata Rachada encarnando a mulher, não é isso? ele acaba ficando possuído e no final das contas aí vem aquele padre vem que aí tenta converter a menina tá. E no final ela fica bem. Sendo possuída. Então. Eu lembro que eu assisti esse filme que você tá falando, tem uma cena muito característica, porque esse é baseado em fatos reais, pra quem não sabe, de um dos últimos exorcismos aí da Igreja Católica. E eu lembro que nesse filme, lá na parte do exorcismo em si, quando o padre começa a perguntar quem que tá dentro dela, e ela começa a falar que eu não sei quem, eu sou Legião, eu sou ele. Tipo assim, acho que ela tem uns 15 patas rachadas dentro do corpo dela. Eu lembro que essa cena especificamente, como eu assisti esse filme no cinema. Eu assisti esse filme no cinema, então ela tem uma voz, eu não sei se foi o som do cinema ou se foi o efeito que eles colocaram na voz dela, que realmente me deu um frio na coluna. Apesar de que eu lembro de ter visto esse filme e não me fez tanto medo assim não, mas é válido. Então, não é questão de medo, é que você começa a ver que, igual, Sexta-feira 13 era uma ficção, então você sabe que dali realmente aconteceu, então o pessoal juntou e aconteceu. Mas quando você começa assim, pô, isso realmente aconteceu? E é uma coisa que você começa a julgar assim, realmente, pô, isso pode acontecer. Não igual de efeito paranormal da vida aí que você, pelo amor de Deus, é até mais engraçado, mas realmente eu fiquei com cagaço, assim, caraca, isso pode acontecer mesmo. Nesse filme aí eu assisti esse aí também. Eu acho que é esse mesmo que vai que rolando um julgamento e vai contando a história, não é? Isso. No final desse filme que o cara bota lá o gravador, e falam, não sei se é aquela coisa do marketing, né? De estratégia de marketing, mas falam que aquela fita era a gravação original que o cara gravou lá no exorcismo mesmo. Na verdade tá rolando um julgamento porque no final do filme eles estão julgando o padre. Foi por causa de que acho que a menina morre, não é isso? Já tá dando spoiler, né? Mas a menina, ele acha que salvou ela, mas no final ela morre. E aí ele é julgado por isso. Eu acho que parece que ele faz o exorcismo, né? Aí sai o Sete Pele lá. O Sete Pele. Só que a menina não aguenta e morre. É um negócio assim. Isso. Ele consegue fazer exorcismo, só que a menina não aguenta e morre.
Isso, que aí pelo menos ela foi pro céu, né? Uma parada dessa aí que ele fala. Libertou a alma dela, né? Então, vamos continuar. Eu vou aqui pro meu segundo filme, que esse aqui eu acho que todo mundo deve ter assistido e é um clássico, talvez esteja na lista de algum de vocês aí, que é o Christine, de 1983, filme baseado Porra, esse foi bom, filme hein? baseado no filme do livro do Stephen King, O Rei do Terror. Esse filme aqui é curioso, apesar dele não ser um filme que me dá muito medo, mas ele é um filme que quando eu assisti também, foi no cinema em casa na época, isso eu lembro claramente, é baseado em tudo aquilo que a gente quer ser quando vai ser adolescente, né? O desejo de ter o primeiro carro, tentar de ser descolado, porque o filme fala de um cara que é adolescente, que junta dinheiro para comprar o seu primeiro carro, quer ter um pouquinho mais de popularidade junto com os amigos, e isso aí quem não quis nunca ser na sua infância, né? Aí do nada, o cara... Ele era meio loser, né? Meio loser, né? Ele compra lá eu não sei que carro que é aquele, parece que é ele lembra muito esses Cadillac americano, né? É um Cadillac, na verdade. Ele é um Cadillac mesmo. E assim, é o ápice, né, da adolescência, o cara tem um carro. Então quando você vê aquele camarada naquele carro, aí do nada começa a acontecer coisas estranhas, do tipo... começando a ter ciúmes do dono, é bizarro, porque à medida que ele começa a ter relacionamento, ou alguém que faz algum bullying com ele, igual aquele... Tem um gordinho lá que começa a fazer bullying com ele lá no colégio, aí depois o carro vai e parte o cara no meio, contra uma parede. Velho, é sinistro. E assim, por mais que o cara tenta se livrar depois do carro, ele não consegue. E outra coisa que acontece também interessante nesse filme é que o cara também se deixa levar por esse espírito, sei lá, porque não explica como o carro é amaldiçoado, só fala que ele compra o carro e ele começa a ficar estranho. Por exemplo, tem uma cena que ele coloca que tem uma namorada dele dentro do carro, que ele tá assistindo, acho que tava num drive-in ou drive-thru, não sei como é que fala, que o carro tranca a mulher dentro do carro, começa a tocar umas músicas bizarras, fazer um barulho altão, tipo assim, mostrando claramente que o carro é possuído e que tem uma ligação com esse sujeito. E ele vai mudando, à medida que o filme vai passando, ele vai mudando também o rapaz, o dono do carro. Ele vai ficando cada vez mais mal, mais sério, ele vai começando a gostar das pessoas, tipo assim, do fato das pessoas que ele não gosta morrer, só que ele começa só a perceber mesmo isso quando a menina que ele gosta começa a ser ameaçada pelo carro. Então assim, é um trem muito clichê você pegar um carro assassino com alma capaz de matar as pessoas, mas esse aí com certeza está no meu top aí dos filmes que eu assisti também quando criança, que me deixou, que até hoje também, quando se fala em filme de terror, eu lembro desse carro aí, cara. Pô, eu lembro desse filme. Eu lembro de uma cena marcante desse filme aí. A Christine já tava o carrão possuído lá, um cara tinha feito alguma coisa com o dono, tá fugindo do carro, o carro perseguindo sozinho lá, e o cara entra num beco. É o cena da oficina. Pois é, pô, o carro vai indo e o carro não cabe, ele vai se amassando indo, e o cara vai sendo... Isso, é justamente a cena que o cara é partido ao meio, né? Esmagado de 1 centímetro por minuto, sabe? Isso. Ele se regenera sozinho. É uma coisa interessante que você falou, o carro ele vai se amassando, mas depois ele se regenera, né? Tanto que no final lá o cara esmaga o carro no lixão, fica aquele compacto de carro, né? Quadradinho, aquele cubinho de aço retorcido lá, e ele dá só uma mexidinha assim, do tipo, ainda não morri, né? Isso, no final do filme, né? Ele amassa o carro todo e o carro dá uma... Ele dá fim no carro. É isso aí. Aí, ó, curiosidade, né? A Christine, ela é um Filmouth Fury, 1958. Ok. Pode falar o seu filme aí, Samuel. Vamos lá. Bom, meu filme agora? Pô, eu lembro que eu tinha ficado muito tempo sem ver filmes de terror, né? Aí finalmente, superado o trauma do Critters, tava mais ou menos naquela época do terror japonês invadindo a cultura ocidental, né? Eu já sei de qual filme você vai falar, e esse realmente é muito bom. É o Chamado, né? Ah, com certeza, o Chamado. Palmas pro Chamado. É meio o bom, eu acho que o terror japonês, ele não fica baseado naquele de mostrar um monstro, né? Sim, claro. É um negócio mais psicológico, sei lá. E aquela porra do Seven Days, cara, era sinistro. Cara, eu lembro que na época que passou esse filme no cinema, a gente ainda não tinha DVD, né? Tava no final da era videocassete, início da era DVD. Tava na transição. Tava na transição. Eu lembro que teve um amigo meu, foi até o Paulo Biratão, ou Arlen, não sei se você lembra dele, não tem problema falar o nome dele aqui não. Ele tinha assistido esse filme e eu não tinha assistido ainda. Ele estudava comigo no colégio e ele falou: cara, eu assisti um filme muito bom, vou te emprestar a fita dele. Ele fez a mesma parada psicológica do filme, porque ele tinha gravado o filme e da locadora, não sei o que ele arrumou, fez uma cópia e me entregou. Aí eu fui assistir o filme.
Na hora, tipo assim, eles tinham entregado. Isso era no, sei lá, no meio da semana. Eu lembro que eu assisti o filme e nessa época não tinha internet igual a gente tem hoje, né? Eu lembro que eu tinha terminado de assistir o filme. Ele ligou pro telefone da minha casa, assim, não depois que terminou o filme, mas, tipo, sei lá, à noite, antes de eu. Porque sabia que eu ia acordar cedo pro dia seguinte. Ele me ligou ali beirando às 7, 8 horas da noite pra minha casa. E na hora que ele viu que eu tinha atendido, ele só falou: 7 dias. Eu. Filho da puta. Porque esse filme, eu lembro que ele teve essa vibe aí, né? Que você esse filme era interativo mesmo. Eu lembro que quando a gente tinha um grupo de amigos, a gente alugou tipo uns 3 filmes de terror, juntou todo mundo na casa de um e falou: vamos assistir esses monte de filme aí. Aí os filhos da puta tinham combinado, já tinha uma galera que já tava começando a ter celular e tal. Tinha um cara nessa turma que era muito cagão. Aí a gente assistindo o filme lá assim, aí deu meia-noite, os caras ligaram pra casa mesmo. Aí o nego subiu pelas paredes, velho. Ô, velho, esse negócio desse... Cara, eu nunca tive esse trem de assistir filme de terror conjunto, não. Porque sempre tem uns mais cagão que os outros. Sempre, cara, sempre. Eu vou falar a verdade, assistir filme de terror com mais de uma pessoa, às vezes no máximo, sei lá, mais do que um casal, eu acho que quebra um pouco da imersão do filme, vocês não acham? Quebra, cara. Eu já não consigo assistir filme de terror com a minha namorada, cara. Mas aí que tá. Eu era cagão, cara. Eu não assistia filme de terror sozinho, não. Deixa eu ficar com a galera aqui, que se chegar o Jason aí, eu corro mais que pelo menos um, entendeu? Neguinho bate na porta achando que é pizza, né? O cara abre a porta, sou eu, Jason, beleza? Não, cara, sei não. lá. Tá certo. Então, esse foi o segundo filme, né? Que é o Chamado, não é isso? Isso. Tá. Isso. Só lembrando também, falando pra vocês aí, só uma curiosidade sobre esse filme, o Chamado é a versão americana do The Ring, né? Que é o filme Então, versão porque, japonesa dele. então, porque nessa vibe... O pessoal fazia filme cantonês e não gerava tanto sucesso aqui. Não, é porque E aí o pessoal trazia... americano, fala a verdade, eles não gostam de ter que ler legendas ou dublar os filmes estrangeiros. Vocês podem ver que todo filme que faz sucesso fora, eles acabam fazendo a versão deles americana. Então é isso aí, mas eu gostei tanto da versão japonesa quanto da versão americana, tá? Eu nunca assisti a japonesa. Ele é um pouquinho com um orçamento mais baixo, mas Eu também não... cara, nessa vibe que eu assisti, que eu gostei, mas eu fiquei mais ou menos assim, foi Espíritos 2. Espíritos e Espíritos 2. Espíritos ele é melhor no Japão do que americano. Pô, esse é meio tailandês esse aí, né? Meio pesado também, eu lembro dessa isso. tranqueira. Espíritos é o da fotografia, não é isso? O 1 é o da fotografia. É o da que a menina fica nas costas do cara lá, o espírito. Não, então, o 1 é o da fotografia, o 2 é da irmã gêmea. Esse que fica nas costas é a irmã gêmea. Entendi. Que a menina tem uma gêmea siamesa, que ela tira ela antes de nascer e tem essa vibe toda. Entendi. E o outro é da fotografia. Ah, tá, eu lembro desse. Eu acho que eu assisti só o segundo, eu não lembro do primeiro, não. É o da fotografia, né? Que o cara sobe na balança, ele tá pesando tipo... 200 mil quilos, né? Aí esse ele mesmo. tem um caboquinho nas costas dele lá pendurado. É isso aí. Essa é pesada também. Mas qual que é o seu segundo filme, Warley? O seu terceiro filme, desculpa. O terceiro, então, cara, à medida que a gente vai crescendo, até não ter toda essa parafernália toda, a gente vai descobrindo que além da gente gostar de filme de terror, cara, a gente consegue ver filme de terror qualquer hora do dia, fazendo qualquer coisa. Eu não consigo, não. E nisso daí, cara, qualquer coisa mesmo. E nisso daí, cara, eu descobri que eu não tenho nojo com filme de terror, não, cara. E num belo dia, eu batendo aqui pratão de macarrão, eu assisti o Massacre da Serra Elétrica. Nossa, velho. Massacre da E Serra aí, Elétrica. naquela vibe, eu tava na sala com minha irmã e minha namorada, minha primeira namorada na época, tá aquela cena deliciosa do cara fatiando pedaços de corpos humanos e enrolando um papel de pão. E nisso, cara, o pessoal lá, o caminhão estragou, meu Deus do céu, o meu carro estragou, não, fica aqui na casa, o meu filho está fazendo uma sopa. Só ficou eu na sala. Que é papo descontraído na sala, o cara dá a primeira conchada, dá a segunda conchada e todo mundo comentando que o carro estragou, que vamos arrumar. Quando o cidadão vai me dar uma conchada, ele come a conchada. Na segunda colherada, a menina da frente dele olha pro prato dele. Tem um dedo. Tem um dedo. Na hora que ele vai ver que ele tá mordendo alguma coisa que ele não consegue terminar de morder, que ele puxa na boca, era um mindinho. Ei, que beleza. Aí eu descobri que eu realmente não tenho esse nojo com o filme. Realmente é um filme que me chama atenção. Aí já vem aquela transição do terror mesmo, do suspense pro gore.
Que aí vem essa parte de você destroçar a pessoa, de você comer pessoa. Esse filme é bom também que ele começa a vir a leva depois de Pânico na Floresta. Que o Pânico na Floresta 2, o cara começa a cortar as pessoas e jogar na gordura quente e aí começar a comer. É o filme. Pra quem gosta de filme de terror, que aí tem toda a questão também do cara da Serra Elétrica, ele não aparece sempre, só aparece mesmo em pontos específicos do filme. É à noite, aí vem aquilo tudo, é à noite, a última que sobra é mulher, o cara não morre no final, e aí aquela coisa toda, e é baseado em fatos reais. Então, todo esse... É baseado em fatos reais esse filme? O Massacre da Serra Elétrica Ele é baseado em alguma coisa lá de... Sério? Eu não sabia que esse trem tinha acontecido. Alguma coisa lá de Dallas. Tem uma história dessa. É um serial killer famoso dos Estados Unidos, né? O Leatherface. Ele dizem que até hoje não conseguiram pegar o cara, mas aí já é mais lenda urbana, mas isso realmente aconteceu. Então, beleza. Tá certo. Ó, eu vou falar de um filme aqui, eu não me lembro muito bem dele, só que eu lembro de algumas cenas desse filme. Ele é um daqueles filmes, igual o Samuel falou, que ele não te mostra em momento nenhum o monstro, o tal, né, aquela coisa de que a gente fica esperando. Não é um filme gore. Ele é até um filme que talvez algumas pessoas não entenderiam como um filme de terror, mas que eu lembro que ele me deixou veiaco, velho, que é o Enigma do Horizonte. Esse filme... Não conheço. Não conhece? Deixa eu ver aqui, deixa eu ver se eu já assisti. Vou perguntar pro Google. Vou perguntar pro YouTube. Depois você pesquisa. Caralho, meio sinistro aqui pelo... Enigma do Horizonte. Pela foto. Trailer. O Enigma do Horizonte, ele é o seguinte, ele é a história de uma nave mesmo que depois de 7 anos desaparecida, isso é no ano de 2047 que ela se passa. Tô vendo aqui, ó. Ela estava perto do planeta Netuno para poder investigar o que aconteceu com essa nave. E acaba descobrindo também que a tripulação dessa Event Horizon, né, que é o nome da nave, tinha desaparecido. Então eles começam a investigar essa nave, né? Ele é bem... Isso te lembra qual o jogo, hein, ô Arlen? Isso me lembra Dead Space, cara. Isso que eu tô vendo aqui, parece muito com Dead Space, cara. Exatamente, eu acho até que pode ter sido baseado nesse filme aí, porque eu lembro que o pessoal, esses astronautas, eles vão pra nave e começa assim... É um terror psicológico, porque eles não têm nenhuma ameaça física real, ao mesmo tempo que eles começam a ficar paranoicos uns com os outros nesse filme, e alguma coisa mexe com a cabeça deles, que eles começam a se atacar, eles começam a ter alucinações, eles começam a imaginar que um cara é inimigo, que o outro também não é, aí eles encontram lá uma espécime lá de tipo um ovo, sei lá, alguma coisa dentro de um dos corpos lá que eles encontram dentro da nave. Eu não lembro direito. Eu sei que esse filme... Cara, isso é Dead Space. Ele tem uma pegada tão sinistra que eu lembro que eu assisti esse filme e me deixava tenso. Mas é aquele filme assim... Você não tem aquele terror de sangue, de gore, mas você não conseguia ficar... Eu me sentia triste assistindo esse filme, sério. Eu não entendia direito na época o que pensar desse filme, porque... tem até aquele camarada que fez o Jurassic Park e o Morpheus como protagonistas, que são o herói e o anti-herói. Eles são o cara que vai ficar muito mal no final do filme e o outro que vai tentar se salvar ou salvar a galera. É aquela coisa, tem no finalzinho um pouquinho clichê, mas esse filme ele é muito bom. Eu recomendo também todo mundo assistir, pois ele é um terror psicológico que realmente deixa a pessoa afetada aí. Cara, e eu tô vendo aqui, cara... Eu tô vendo o trailer de Dead Space, porque a maneira como é que ele sai de uma nave pra ir pra outra, a maneira como é que ele tem essa questão da gravidade é totalmente Dead Space. Como ele entra numa comporta pra colocar armadura, pra colocar... totalmente, cara. Cara, ele é muito parecido. Pra quem gosta do Dead Space, vale a pena assistir esse Event Horizon, o Enigma do Horizonte, pois é um filmão, tá? Tô vendo aqui, foi pesado mesmo. Eu não consigo, outro jogo também que eu não consigo jogar de jeito nenhum, esse Dead Space. Eu comecei a jogar depois de 20 minutos eu desisti. Caraca, bicho. Eles falaram que ia fazer o 4, tô ansioso aguardando o 4. 4? Tem 3 isso aí? Tem. Dead Space 1, 2 e 3. Ok. Samuel, vamos lá? Mais um aí, voltando para a infância, né? Da série Traumas do Passado. Traumas do Passado. Esse filme tá até sendo refilmado, parece. Já tá pronto, deve estar para ser lançado. Poltergeist. Nossa, Poltergeist. Tá no cinema já? Cara, tá no cinema já? Não assistirei. Esse é o que tem um palhaço debaixo da cama, não, né? Eu tô confundindo. Não. Qual que tem um palhaço? Não. O palhaço é um do Stephen King também.
baseado em alguma coisa do Stephen King. Coisa. Mas no Poltergeist tem um palhaço, cara, não tem não? Não Tem sei. certeza? Não sei. Quer ver? Palhaço. Poltergeist. Eu acho que tem um palhaço nesse filme. Tô falando com você, tem um palhaço debaixo da cama do moleque que aparece, puxa ele. Eu lembro dessa cena, porque quando o Poltergeist, fala a verdade, é um filme que ele não... Quer ver? Vou mandar pra vocês aqui, ó. É uma cena que me deixou meio traumatizado, que é um menino que tava... Porque a gente, quando é criança e vê esses filmes, a gente, às vezes, vai ter que dormir depois, né? Às vezes não, vai ter que dormir depois. Aqui, ó, olha essa cena aí que eu mandei pra vocês aí. Ah, tem o palhaço mesmo. Eu lembro dessa cena do palhaço maldito, que o menino tava indo pra dormir e começava a ver um palhacinho chamando ele. Ele tinha um brinquedo, né? Assim, sentado na cadeira, na beirada do quarto dele. E aí é engraçado que quando a gente vai dormir, a gente sempre tem a sensação de que os nossos brinquedos, ou alguma imagem do nosso quarto, realmente está vivo. E essa cena foi marcante pra mim. Caraca, não tem sensação não, mexe. Não tem sensação não, mexe sim. Não, nem então, essa não. Aí o menino fica com medo do palhaço e coloca um trem pra cobrir a cabeça dele. Só que logo em seguida o palhaço some, velho. Aí ele começa parece que tá ruído debaixo da cama. E na hora que ele vai olhar para debaixo da cama, aparece aquele bicho satânico do mal enrolando a piroca, sei lá, que porra que é aquela que estica lá no pescoço do moleque. E agarra ele, cara. Eu lembro que essa cena foi muito trash. Depois que o menino foi debaixo da cama. Eu não sei se esse é o mesmo que me causou trauma. Porque o negócio do que eu assisti é o da menininha. Tem a menina também. Que ficava vendo televisão até de madrugada. Mas é o mesmo filme. A menininha é irmã dele. É o mesmo? É o mesmo filme. Eu tô até vendo o trailer do 2015 aqui. 2015. É o mesmo filme. Pois é, que aí a menininha, ela ficava... A pegada toda do filme era essa. A menininha ficava vendo televisão todo dia até de madrugada e dormia na frente da televisão. E que criança que não fez isso, né? Pô, e antigamente acabava a programação em algum momento e ficava só o chiado. O chiado da tela, ou então aquelas faixas coloridas, é verdade. Aí aquela porra do chiado, não sei se foi meu pai que me fez medo. Ele falou que essa porra do chiado, que o fantasma vinha pelo chiado. Eu falava assim, não vou ver essa porra. Esse filme de terror, porque esse Poltergeist é do Spielberg, né? Se eu não me engano. Isso. Eu acho que é isso mesmo, acho que ele é... Ele é do Spielberg, né? Escrito e produzido por Steven Spielberg. É engraçado que ele conseguiu mexer com o nosso terror psicológico direitinho, porque quando a gente é criança, assim, filme de terror na época eu não acho que era voltado para adulto não, acho que era voltado mais para esse pessoal que é criança, adolescente e tal, jovens adultos, porque quando você tá assistindo esse filme, você se remete à sua lembrança de tudo, ele pegou tudo aquilo que faz uma criança ter medo, que faz a criança ir dormir no quarto dos pais, que é justamente isso, ficar assistindo televisão até mais tarde, o medo daquele quarto quando você tá no escuro, que você começa a ver silhuetas. Eu já falei uma história que depois de velho, uma vez que eu assisti um filme de terror, eu fui na cozinha e tal, aí uma vez eu vi uma menina sentada no canto do meu fogão, no escuro, cara, parecia uma menina mesmo, igual a do Chamado. E eu tô assim, caraca, velho, tem alguém na minha cozinha. Aí eu fico morrendo de medo de chegar perto. Eu acendi a luz, sabe o que era? Era o botijão de gás com aquelas capinhas, sabe? Que o povo colocava antigamente. Botijão de gás. Só que é esse terror psicológico que eu falo que eles mexiam muito com a gente nos anos 80. Então, isso vai muito de geração pra geração, porque na nossa época, você tinha um terror psicológico. Seu pai não te batia, seu pai falava assim, não chega perto daquele lugar. Não faz, seu pai te assustava com o olho. Então, é o terror psicológico. Sem te encostar, você já chorava. Hoje em dia, não. Você pode bater, você pode fazer qualquer coisa que a pessoa tá ali, rindo, faceira, tranquila. Tinha essa questão toda do... criança hoje em dia, com 6 anos, sabe que não existe mais o bicho-papão. Hoje, eu ficava maluco. A pessoa que queria fazer medo na gente falava do homem do saco. Eu não sei se vocês lembram, tinha um Cine Trash na Band. Uhum. Eu me borrava de medo vendo aqueles negócios. Eu lembro, tinha o Zé do Cachorro. Entendeu? Então, tipo assim, e hoje em dia não, o pessoal apelou mais pro gore, porque sabe que terror, esse trem não assusta mais ninguém. Aí o pessoal apela mais pra arrancar braço, arrancar membro, comer membro, porque não assusta mais ninguém. Vou falar uma coisa aqui, que esses filmes de hoje em dia, falar assim, não é preconceito não, porque tem alguns filmes novos que já me fizeram arrepiar o cabelo, igual aquele filme lá do Sinister, como é que chama? Entidade. Ou, por exemplo, um outro filme que eu vou falar aqui que é um pouco mais novo, não é tão velho, mas também não é muito novo, que vai ser o meu próximo da lista, mas esse terror psicológico, por isso estão fazendo remake do Poltergeist, porque é o que a gente precisa, esse terror psicológico, porque Poltergeist tem muito horror gore também, né? Tem muita cena bizarra, Poltergeist não, cara. Mais ou menos. Mas hoje em dia, filme de terror,
por exemplo, igual o Chamado, seria o quê? Uma menina que sai do tablet? É Entendeu? verdade. É complicado. É, mais ou menos. É verdade. Então, vai ter que ser a menina que sai do tablet, que sai do smartphone, porque criança hoje em dia não para de mexer nessas porra. Filme tem que ser fácil de entender, então, sei lá. Pô, fica a dica aí, fazer um terror do tablet aí, ó, do celular. O terror do tablet, aqui, o terror do tablet é o cara ficar sem Wi-Fi, né? É verdade. Que Pânico na Floresta. Uma cena clássica do Plano da Floresta, que não entrou na minha lista nem vai entrar nunca, acho que se eu não me engano é o 5. Tem um Pânico na Floresta 5? Não, tem até o 7. Tem um hospício. Eu não escuto aqui, a puta que pariu. Tem um hospício, e aí os loucos vai lá, pega a enfermeira e amarra ela uma em cada ponta das portas no corredor, e cada um vai bater na porta. Até que na hora que todo mundo abre a porta ao mesmo tempo e corta a mulher em 4 partes. Então, tipo assim, e mostra tudo. Eu fico, pô, entendi. Que graça que tem num filme desse. Não tem terror, não tem nada, é só simplesmente sangue. Entendi. Ok. Então agora vamos dar em segmento o 4º filme do Warley. Meu 4º filme. Aí a gente já passa pra pura nata, cara, que agora é 2013 pra cá. Raros os filmes, o Pablo até comentou aí no link no papo anterior. São raros os filmes que aparecem que te chamam a atenção. Tentaram fazer aí Atividade Paranormal. Eu até achei que o primeiro seria real, que eu acho que não é. Mas eu não achei, me botei muita fé não. E apareceu um que eu já vi 4 vezes e toda vez que eu vejo eu me borro todo. A Entidade. Esse filme ele é foda pra caramba. Esse filme, você até fica, quando você assiste com a minha segunda namorada, ela falou assim, não, esse filme é de 1900 e tira o liruli, porque não tem como, assim, cara, esse filme é novo. Ele volta naquela magia toda de antigamente. Esse é aquele filme do escritor que vai querer buscar inspiração e muda de cidade. Isso, a sinopse do filme é o quê? O escritor, ele adora escrever sobre assassinatos, crimes que aconteceram. E aí tá aquele clichê que ele tá numa decadência, não consegue fazer nenhum livro bom. E escreveu um que fez muito sucesso em 1900 em Guaraná com rolha. E aí ele vai pra uma cidade onde aconteceu um crime. Que a família toda foi morta, o filho caçula desapareceu e ninguém sabe da história. E aí ele começa a fazer o link de um assassinato, que aí gerou um outro assassinato, que gerou outro assassinato. E aí no final ele casa a história e é uma entidade que vem e rapta as crianças. O spoiler todo do filme é esse, é uma entidade que vem e rapta crianças. Mas o que acontece em torno do filme é excelente. Você fica com um cagaço foda do que vai acontecer. O cara monta aquela estrutura toda de filme que passa com manivela, que eu não lembro, agora me fugiu o nome. De antigamente ele desmonta tudo, aí vem e monta de madrugada e começa a rolar os filmezinhos. O filme é... você fala não, é que ele tem um projetor antigo de filmes, né, com filmes em 35mm. Isso, claro. E aí vem, depois pega fogo, ele recorta um por um e monta de novo, e aí, o filme é excelente. Esse filme eu achei engraçado, achei engraçado não, né, achei terrorizante. Eu já te falei dessa cena que tem até no trailer essa cena que é muito bizarro. O filho dele é sonâmbulo. Tem uma cena que ele sai de dentro de uma caixa, velho. Sério mesmo, eu achei que naquela hora eu ia dar infarto. Mas é uma pena, porque esse filme só tem um defeito, que eu não vou falar aqui o final porque é um filme novo. Mas o final desse filme, ele meio que dá uma baixada de bola e dá uma brochada. Você tá doido? Até metade do filme tem um clima tão bom de mistério, de você não saber o que vai acontecer. Você já assistiu esse filme, Samuel? Não, esse aí não. Já tá na minha lista pra assistir aqui já. Ele até metade do filme te dá um clima tão bom, mas no final ele dá uma brochada ali, cara. Eu te aconselho, 11 horas da noite, coloca esse filme, fecha tudo do seu quarto, apaga a luz e assiste esse filme, cara. Mas coloca um pinico no quarto, tá? Porque você não vai querer sair do quarto mais não. Esse filme é muito bom. Pablo, você tá maluco? O final do filme, eu ficava torcendo pra saber o que horas que aconteceu no final do filme. Então assim, como que vai acontecer isso, cara? E eu ficava assim, meu Deus do céu. Meu Deus do céu, o que aconteceu no final do filme. O filme é muito bom. Eu já vi 3, 4 vezes. Eu tenho ele aqui. Vai ter a continuação, você viu, né? Entidade 2? Deixa eu ver aqui. Já tem o trailer aí do segundo filme. Eles não vão fazer isso comigo sem me falar, já. não, hein?
parece que tem aí. Sinister 2, coloca aí. Não, deixa eu ver. Rapaz. Já tem o trailer aí, ó. Parece que o cara tá até já mostra até a cara do Pata Rachada aí. Cara, eu acho que é o seguinte, eu acho que já vai começar a cair naquele negócio de Jogos Mortais. O primeiro fez muito sucesso e tá querendo arrumar mais dinheiro. Tem continuação. Mas vamos ver se o segundo vai melhorar, porque o primeiro ele é muito bom, mas no final dá uma brochada aí. É sempre um risco, né? Vai virar caça-níquel. Samuel, seu quarto filme, por favor, apresentei-nos. Tá, eu tô guardando a cartada final pro próximo filme, mas um outro que foi pesado, que entra nessa vibe aí já dos novos filmes que tentam ser terror e assustaram, pra mim talvez esteja aí em alguma outra lista de alguém, que é o REC. REC? REC? Ah, cara, REC, como é que eu esqueci desse filme? Ele chama Quarentena em português. Sério? Eu não consegui ver nenhum desses filmes. REC, pô. Não, esse... O primeiro é bom porque fica naquele clima assim, você não sabe o que tá acontecendo e como ele vai filmando tudo na ótica como se fosse o cameraman daquele jornal lá. Isso, começa uma parada de uma doença num prédio que eles vão investigar, né, e no final eles ficam presos lá. Fica meio uma parada de zumbi, né? Ah, cara, meio que aquela história de zumbi, começa o outbreak, né? Num prédio, aí tá uns bombeiros estão lá vendo o que tá acontecendo e a menina vai filmar e eles fecham o prédio e ela fica presa lá, aquela correria pra todo lado, você não vê bem o que tá acontecendo. Foi meio tenso. Eu lembro desse... Cara, mas sabe o que me desanima? Só um minuto. Eu lembro que nesse filme é bizarro, porque ele é tipo aquela onda daqueles filmes de só filmagem, tipo Bruxa de Blair. E assim, a gente, mesmo batido esse tipo de filme, a gente quando vê bem feito tem que elogiar, porque você não sabe ainda do que se trata, você só sabe que tem uma velhinha lá no prédio que tá passando mal, né, os caras lá vai ajudar, e do nada o governo, porque você tá na visão de quem entrou no prédio agora. Isso. Do lado de fora todo mundo já sabe o que tá acontecendo, eles isolam o prédio e tem uma doença lá que faz as pessoas ficarem meio a mistura de zumbi com raiva, né, cara? Que quem tem esse negócio começa a avançar nas pessoas, e é um filme que ele te pega desprevenido, porque ele tem umas cenas de sustos, que não é só simplesmente aquele susto na sua cara, mas você começa a ficar tenso pelas pessoas que estão lá, e você se vê naquela situação de merda, porque o que você faria numa situação daquela, e ele te coloca naquele momento, todo instante você tem uma decisão pra tomar ali dentro, que é foda, do tipo, eu tô preso aqui, será que eu vou, não vou, subo, desço? Esse filme é muito bom, agora eu tô lembrando dele, realmente. Cara, REC tem uma coisa que me desanima, cara. O jeito como ele é filmado. Cara, sabe o que? Eu me cansei assistindo Bruxa de Blair, cara. Bruxa de Blair é bem ruim. E aí aquele mesmo modo de gravação que você tá assim, meu Deus do céu, esse cara não... Você não sabe se tá... Ah, mas ele foi feito pra ser daquele jeito, cara. Não adianta. Não, que cara naquele modo, você não sabe como é que o cara anda, você não sabe como é que é filmado, e aí... Ah, não, eu não gosto desse tipo de filme, cara. Esse modo de gravação pra mim não cola, cara. Eles tentam passar uma realidade que não acontece. Então não me vende, cara, não me vende. E ó, só fazendo um parênteses aqui, eu vi Entidade 2, cocô. Eu vi o trailer aqui, é um cocô. Mas vai assistir o filme do mesmo jeito, né? Então vamos ver o que eu espero. Mas é pra quem assistiu o Centopeia e o Mano 2, né? Cara, é aquela coisa, eu tinha visto esse Quarentena, eu tinha visto o trailer dele, mas eu não assisti justamente pelo modo como ele é gravado. Entendi, mas eu gosto de filmes assim. O meu quarto filme, mudou até a ordem, mas tudo bem. Ele é um filme, eu acho que é do início dos anos 2000. Demorou você chegar na atualidade, hein, cara. Ele é 2001. Olhos Famintos, cara. Esse filme, ele é muito bom, cara, porque ele é até bom, certa ele é bom. parte também, né, até certo momento do filme. Porque é a história de dois irmãos, um menino, um rapaz e uma mulher, que eles estão em viagem pela estrada nos Estados Unidos. Quando de repente no meio do caminho eles são surpreendidos por um caminhão todo destruído, um caminhão muito velho, preto, gigante, com os vidros tudo escuro, querendo ultrapassar eles, mas não é só ultrapassar, ele bate no carro desses dois irmãos e simplesmente quase atropela eles no meio da estrada.
E esse filme, eu lembro porque que ele recordo tanto dele, porque ele é tudo aquilo que te deixa angustiado, que é a burrice alheia. Quando você tem uma situação de merda, onde você pode sair dessa situação de merda, você deve sair dessa situação de merda. E o que acontece? Quando o caminhão passa por eles, e logo em sequência, eles veem esse caminhão numa casa, e o motorista desse caminhão, usando um sobretudo e um chapéu, enfiando alguns sacos dentro de uma vala. E os caras ficam naquela, porra, parece que é corpo aquilo ali, cara, que ele colocou. Só que nesse primeiro momento eles ignoram esse acontecimento e continuam o seu caminho, como a pessoa deveria fazer, e talvez ligar pra polícia depois e avisar, né? Mas não, o que eles fazem? Depois eles param no meio do caminho e resolvem voltar para poder investigar o que aconteceu naquela casa. Que depois que o caminhão sai, eles veem que o caminhão sai e eles resolvem investigar. E chegando lá, você fica naquela aflição que os caras começam a investigar aqueles corpos, que entrar naquele poço de merda lá, e encontram uma porrada de gente costurada, gente presa no teto, aquela coisa toda. E você fica assim, sai daí, sai. E eu lembro que esse filme te deixa muito angustiado nessas horas, e por não mostrar também o vilão, porque o vilão ele fica todo... O motorista, que é o cara que jogou esses corpos, ele fica todo encapuzado, todo fechado, até a hora que resolve mostrar o monstro. Mas aí já é uma outra parte. Mas o final desse filme também tem um plot muito bom. Ele dá uma reviravolta que você imagina que vai acontecer uma coisa, acontece outra. E é o primeiro filme que eu lembro de terror, que a gente começou a ter uma série de filmes aí nos anos 2000 pra cá, onde no final ninguém, tipo assim, não é feliz, não é um final feliz. Porque antigamente todos os filmes de terror tinham um final feliz. O herói vencia. Cara, isso me matava de raiva. Então, esse Olhos Famintos foi o primeiro filme que eu lembro, foi corajoso, de colocar um final que você, tipo assim, não é que você não gosta, mas que te surpreende, porque assim, poxa, não foi final feliz, entendeu? Deu merda, tipo assim, deu merda, então Fudeu, né? É porque eu tinha essa parada, cara. Eu falava assim, pô, comecei a assistir um filme, tem que ver até o final, porque no final dá uma melhoradinha. Porque geralmente resolvia, né? Exatamente. E hoje em dia os filmes não, agora eles prezam pelo final, tipo assim, às vezes não dá certo, né? Não, tanto é que eu não sei se vocês viram. Vocês viram Mama? Do Benicio Del Toro? Eu assisti, mas eu falar a verdade com você, eu não gostei. Que filme, cara, que o filme tava indo bom até o final. No final eu falei, não acredito que ele fez isso no filme, não, cara. E é um filme dele, o final cara. É meio broxante mesmo. O filme ele é terror do início ao fim, no final o cara dá uma, tipo assim, pronto, agora eu vou deixar todo mundo feliz. E dá uma aliviada no filme. É isso. Pois é, ele não foi corajoso. Não foi corajoso. Mas então, enfim, vamos pra última rodada. Cara, só comentar um negócio desse tipo de filme aí do Olhos Famintos, né? E de muitos outros filmes de terror. Que pra aquilo ali tudo valer, o cara joga que as pessoas são muito idiotas. Sim, exatamente. Que tomam decisões ruins. Tem até um filme que fala disso, que é aquele Todo Mundo em Pânico. Tem uma cena, não lembro qual deles, que é o 2, 3 ou 4, se é o 1. Que a menina é uma paródia lá de terror, que ela tá sendo perseguida pelo vilão, e ela tem algumas alternativas, como ir pelo andar de baixo ou subir as escadas da casa. E tipo assim, ela sobe as escadas e aparece onde é a caixa de água, decisão idiota. E aparece lá ela em cima, e na hora que o vilão aparece a primeira vez, em cima da mesa tem 3 opções: uma faca, uma granada e uma banana. Aí ela pega a banana pra se defender. É sempre assim. É uma paródia, mas é sempre assim nesses filmes. A pessoa sempre toma a pior decisão possível no momento de risco, né? Ô Pablo, e olhando aqui, no final, acaba até que esse Olhos Famintos depois, ele muda um pouco, né, cara? Porque no 2 e no 3... Eu não assisti o 2. Aí já vira um espantalho. O 2 e o 3 já é um espantalho. Esse cara aí é... É um homem morcego, né? Ele é um vampiro morcego. É um homem morcego. Já vi. O filme é muito bom. Eu já vi os 3... Eu gosto muito dessa sequência, eu tenho aqui... Ele é o Batman do Inferno. Eu tenho aqui uma coleção aqui de Olhos Famintos 1, 2 e 3, Hora do Espanto, o Hellraiser, o Massacre de Serra Elétrica. Eu sou apaixonado por esse filme. É o especialista em filmes de terror. E o meu quinto, cara, ele me surpreendeu totalmente. O quinto? Tem quinto? Olha, Famintos 5? Não, tô falando do meu último filme, meu quinto filme. Ah, tá. Entendi. Ele me surpreendeu totalmente, porque vem aí, eles fazem um filme de terror bom mesmo por ano, é muito raro, e ele
saiu de um filme muito bom também, que eu tive que escolher entre um e outro pra colocar na minha lista, e ele saiu, que é o Annabelle. Que é o filme... Annabelle. É o filme... Puta que pariu, eu fiquei cagado, cara. Eu fiquei cagado mesmo. Porque, cara, todo mundo comentou, eu não vou ver porque eu já vi Boneco Assassino. Cara, eu falo, não tem nada a ver. Quem vê Annabelle nunca mais vai ver Chuck, cara. Porque é o filme que simplesmente a boneca não faz nada. A boneca não... Você já tem cagaço de olhar pra cara da boneca. É baseado em história real também, né? Da boneca. É baseado em história... Não, é baseado em história real. E a boneca da história real, se você depois comparar uma com a outra, a boneca da história real te dá mais cagaço do que a própria Annabelle, cara. Porque é um filme foda, cara. E eu tava assistindo, ele veio do Conjuração do Mal, que conta a história dos exorcistas, da dupla de, acho que é demonologista, a pessoa que faz exorcismo, que cuida das entidades do diabo, e que aí fazem, tiram os exorcismos dos objetos, das pessoas, e tem o seu próprio museu em casa. E aí apareceu até no Fantástico e tal, a entrevista com, acho que com a mulher, se eu não me engano, porque o cara já tinha falecido. E ela mostra realmente, fala que um padre vai lá e batiza de tantos em tantos tempos. E aí conta a história da Annabelle, o filme, cara, que é como ela surgiu, como... Tá, ela igual você falou, ela é um spin-off do outro filme lá, né, que era o... Como é que chama? O Conjuração do Mal. Conjuração do Mal. Essa boneca aparece na primeira cena do Conjuração do Mal. Aparece na primeira e quase no final também. Cara, e eu vou ter um filho agora, uma filha agora recentemente, e a minha noiva quer uma boneca de pano. Eu falei, nunca mais. Não, tira essa ideia da cabeça. Eu não vou comprar uma boneca de pano. Você imagina aquela cara de satanista. Cara, é a cena que não me sai da cabeça. Isso aí é clichê dos anos 80. Aquela cadeirinha de balanço vazia. Na outra cena aparece a Annabelle na cadeirinha de balanço. Bicho, eu acendi as luzes da casa, eu parei um pouquinho, fui no Facebook olhar o que estava acontecendo e depois voltei para terminar o filme, porque foi um cagaço foda. É um filme que eu recomendo a todo mundo para assistir 11 horas da noite. Apaga a luz da casa inteira, coloca um pinico no quarto e vai assistir esse filme, porque esse filme é muito bom, cara. E eu recomendo. Então, Mauro aparece dos mortos aí, ressurgindo, né? Fale sobre você, Mauro. Seja bem-vindo. Boa tarde, mortais. Meu nome é Mauro e eu tenho um cagaço. Tudo bem, Mauro, você acabou de entrar no final do programa, mas sua participação será muito importante para nós, meu caro amigo. A gente está entrando na última rodada aqui de filmes. Vou falar sobre o meu quinto filme e depois cedo o último momento para você falar um pouco mais rápido sobre a lista dos 5 filmes, pode ser? Você dá uma resumida nos seus filmes aí, a gente encerra assim depois do programa, ok? Vamos lá, então. O meu quinto filme não tinha que ser outro senão esse filme que é um marco, é o grande ápice dos filmes de terror da nossa infância, que levou pessoas até hoje a ter medo de bonecos e brinquedos que se levantam de madrugada, e é o Brinquedo Assassino. Assim nascia uma lenda. Chuck. Não, mas peraí. Você tá falando do primeiro ou tá falando de todos? O primeiro não chamava Chuck não, meu amigo. O primeiro chamava Brinquedo Assassino, a tradução dele para o Brasil. Esse filme que é a história de um camarada, um assassino, que é perseguido por policiais e alvejado antes de morrer. Ele, por algum motivo, ele tinha conhecimentos de voodoo. Olha que filme sinistro, cara. Um cara que era um assassino com conhecimentos de voodoo. Antes de morrer, ele passa sua alma para um boneco. Sabe por que eu não tive medo desse filme? Por quê? Porque voodoo é pra jacu. Mas na época você teve medo. Já dizia o Pica-Pau. É verdade, o Pica-Pau falou isso. O negócio puxou longe. Mas esse filme, cara, ele é sem base, cara, porque tá tudo errado, cara, tudo errado. Como é que uma mãe de uma criança dá um boneco com aquela cara? Tudo bem que era feito em larga escala, mas eu lembro que quando eu vi aquele filme, cara, por que esse menino tá com esse boneco? Por que a mãe dele... E vendeu depois, né? Vendeu, cara. Vendeu muito boneco dele. Os outros filmes, vou falar a verdade pra você, virou galhofa, virou comédia, igual o Jason, mas... virou dinheiro. O primeiro dinheiro, filme, cara. aquelas cenas que o menino tá com ele no quarto, na cama com ele lá, que
ele vira a cabeça assim pro lado, você sente vida naquele boneco mesmo ele sendo inanimado e com aqueles efeitos toscos dos anos 80, mesmo assim, ele te dá muito medo, cara, e é bizarro, porque aquele boneco, ele é pequeno, ele não tem, ele é bizarro, mas ao mesmo tempo você sabe que aquele trem vai te pegar uma hora, ele vai te matar, cara, cara, eu não sei, toda vez que eu falo do Brinquedo Assassino, eu falo que eu acho que ele é um dos maiores clássicos dos filmes de terror que a gente tem aí dos anos 80. Eu acho que eu não sou tão cagão então não. Porque quando eu vi esse filme, eu falei assim, por que ninguém chutou a cara desse boneco até agora, cara? Então, cara, foi então, mas aí que eu falo com vocês. Annabelle foi justamente o contrário, porque Annabelle, a mulher pegou a bonequinha, viu que a boneca tava com problema, pegou a boneca e jogou fora. A boneca pegou e voltou. Você não viu a boneca. O que me mata no Chuck é o seguinte, você vê o Chuck andando. Isso me mata. A Annabelle não, a mulher jogou ela fora. Ela apareceu lá como? Não interessa, ela apareceu ali. O Chuck não, ele vai andando, todo desengonçado. Cara, chuta o cara. Prende ele, já que ele anda. Põe fogo no boneco, cara. Caralho. Já que ele... Não, tentaram fazer isso também. Qual dos filmes eu não sei, mas tentaram até ácido jogaram nele. Mas bicho, pega ele e prende ele. É a coisa mais simples a fazer. Eu lembro que no final desse filme eles estão na fábrica da criação do Chuck, né? Que eles começam, ele termina na própria linha de produção lá naquele caldo, sei lá, de plástico quente, derretido, sei lá que porra que era aquela, não é isso? Cara. Eu não, ô Pablo, não sei se você já chegou a ver Annabelle, não, né? Então, é aquela coisa, igual eu comentei com o pessoal. A Annabelle, ela rabiscou a parede, a menina foi lá e jogou ela fora. Ela pegou e voltou, ninguém sabe como. Esse é o tchan do filme. O Chuck não. O pessoal jogou ele fora, ele vai lá e vai andando, passinho por passinho. E ninguém... Pera aí, gente. Tem um boneco andando. Cara, mas o Chuck, ele é o sinônimo do que foi os filmes dos anos 80, cara. Que ela era outra coisa. Era outra coisa mesmo. Hoje em dia, ninguém levaria a sério esse Brinquedo Assassino. Cara, eu vi esse filme. Você sabe que a gente tem no Brasil um Brinquedo Assassino dos anos 80, né? Fofão. Fofão com a cara. Ele é o paralelo do Brinquedo Assassino, cara. Pensa pra você ver. Tem uma foto aqui que tá muito bizarro, cara. Digita no Google Fofão que você Biscoito vai ver, envenenado, né? Então, mas aí você vê a transição. Porque no 1 ele queria pegar a turma que já tinha acostumado com Sexta-feira 13, Hora do Pesadelo, todos esses filmes. Depois que eles viram que o Chuck fez um sucesso do caramba, eles começaram a fazer aquele água com açúcar. Não, pera aí, o Chuck é engraçadinho, o Chuck tem uma namorada, o Chuck tem uma noiva, o Chuck vai ter filho. Aí não, cara. Aí eu falei, não, chega pra mim, eu já cresci, eu não quero ver esse tema não. Fica bizarro esse trem. Mas isso aí, então, meu quinto filme foi esse. O próximo aí é o Samuel, né, Samuel? Tem meu quinto filme aqui, eu lembro desse filme. Que foi, eu acho que um dos mais sinistros que eu já vi. Ele não é bem um terrorzão também, não. Ele vai mais nessa linha da tensão e de mexer com o desconhecido. Ele chama Vozes do Além. Com o Michael Keaton, né? Michael Keaton, o Birdman. Em inglês ele é o White Noise. Porque a pegada dele é a seguinte, o cara tem uma noiva e tal, a noiva dele some um dia, é sequestrada, aí fica um tempo, ele começa a procurar ela, a polícia desiste das buscas, ninguém acha o corpo e tal. Aí ele, um dia naquele chiado de televisão, não sei, ou no telefone, ele escuta a voz dela, tipo, me procure, socorro, alguma coisa assim. Aí ele começa a entrar nesse mundo aí da galera que ficam gravando a estática e depois tocam e pegam até arrepiei, caralho. e tocam assim e vão filtrando pra escutar vozes na estática, né? Uhum. Eu já quero parar de ouvir. Porra! Cara, na moral, arrepiei pra caralho aqui. Cara, é pesado. Porque aí ele começa a escutar essas mensagens da esposa, só que aí tem, tipo, outros espíritos que não estão de acordo com essa parada. E que começa a acontecer coisa e tal. O cara que ajuda ele morre. E vai bem até o final, assim, sem uma entidade maligna que tá indo contra o cara, sabe? Porque eu tinha essa técnica, né? De, vou ver até o final, que no final melhora, aí eu consigo dormir tranquilo. Melhor. E não melhora em nada, né?
Pô, esse é bom, cara. Esse é bom. Esse aí é bom. Eu já lembro que eu já vi ele, mas eu não lembro do enredo, nem eu lembro dele, mas eu não lembro de como ele termina. Louco. Eu também não lembro. Tá anotado. Mauro, fala aí rapidinho sobre os seus 5 filmes, um resumo de cada um aí, cara. O que você trouxe pra gente? Não vale risadas, porque os meus filmes são tipo assim, eu sou cagão mesmo. Primeiro, Pânico 1, classicão. Assassino, máscara de medonha e faca. Resumindo, você acabou de falar todos os filmes que a gente falou de terror, mas ok, pode ficar. Não, mas o Pânico ele é clássico, mas tem aquela pegada adolescente, né? Sempre. Adolescente, festinha. Festinha. É. Fazemos a escolha errada. Pô, cara, eu tô suando já, caramba. Mas eu fiquei tenso do início ao fim. Sério. O Pânico 1, aquele classicão. Eu lembro da cena da gordinha querendo passar dentro passar pelo portão da garagem. Nossa, na passagem do cachorro, cara. Esse filme que a gordinha tá lá na passagem do cachorro, não acredito que ela tá fazendo isso. Eu lembro disso. Eu não acredito que ela tá fazendo isso. Tipo assim, eu falei, não acredito, mas eu continuei com medo, sabe? Tipo assim, o cara vai pegar as pernas dela, alguma coisa do tipo, sabe? O segundo filme nem é de terror, e você vê como é que eu fiquei com medo. Alien, cara. O 8º passageiro. Alien, não, mas Alien é o primeiro. Não, mas Alien, ele é um filme de terror, principalmente o primeiro. É o primeiro que você tá falando? não, pô, eu ainda tenho medo. Eu ainda tenho medo daquele Alien. No Alien vs Predador, não. O Predador dá uma aliviada pra mim. Entendeu? O Alien, realmente, cara, eu fiquei, sim, eu não dormi. Eu vi quando era menor de idade e tal, tinha 12, 13 anos, assim, e eu não dormi, cara. Minha tia tinha uma máscara de bruxa. Sua tia tinha uma máscara de bruxa? Sua... Não, cara, essa frase... Ela me assustava com aquele trem. Às noites... Sua tia com 13 anos. Ela me assustava com 13 anos. Sabe? Na casa da minha avó tinha uma horta em volta. A horta era quase em volta da casa toda, entendeu? E ela fazia barulho na janela com aquela máscara. Nossa, eu achava que era o Alien. Não, era tenso, cara. Você vê, os filmes que eu classifiquei como terror nem é terrorzão assim, não. O terceiro, eu coloquei um Horror em Amityville. Não sei se vocês lembram dele. Só que eu vi isso na casa de um amigo nosso, o Pirossauro. Eu vi o mais velho também, só que o mais velho eu li um pouco dele. Eu vi o mais novo na casa do Pirossauro, cara. Você tinha que ver a suadeira que eu arrumei. Sério, velho. Não, cara, mas filmes que envolvem índios e mandigas de índios, então, pra mim é foda. Esse filme... eu não vou nem falar o último, foi o Exorcista. O último que eu coloquei na minha lista foi o Exorcista. Não tive coragem de ver até hoje. Eu não tenho coragem de ver o Exorcista até hoje, pra você ver. Eu achei o filme mais foda possível. O trailer, eu perdi coragem de ver no trailer, cara. Eu vi o trailer do Exorcista e perdi a coragem de ver. O quarto, eu acho que ele é o terror em Silent Hill. Ah, Silent Hill, né, cara? Esse é um filmão também. O primeiro, claro. Eu gostei bastante, cara. Tipo assim, ele é o que mais assusta no filme, eu acho que nem são os bonecos, os manequins, aquele trem todo, cara. Aquela sirene maldita que parece toque de recolher de guerra, saca, cara? Aquilo lá que deixa agonizante, porque você não sabe o que vai rolar, entendeu? É claro que os bebês logo em seguida foi tenso, mas... Eu acho que foi uma ótima adaptação, cara, porque tinha uns lugares assim que era exatamente igual do jogo também, né? Só que... quem já tinha jogado os jogos já sabia o que ia acontecer ali, porque o Silent Hill ele é uma mistura entre o primeiro e o segundo jogo. Mas só que pra quem nunca tinha jogado, eu acho que foi um cagaço ver aquelas cenas do Pyramid Head, né, cara? Isso foi legal, isso foi muito legal. Exatamente, cara, foi uma mistura. E essa ideia também de misturar, porque a gente já conheceu o Silent Hill 1 e o 2, então colocar a mulher no lugar do homem, a história se inverter, e aquele final também, que a gente acabou de falar, não precisa contar, mas aquele final onde ninguém sai feliz, né? É um final bom, um final bom, né? Nossa, esse final é bom. Eu gostei muito do Silent Hill, eu tive coragem de ver até o fim. Ele é pesado. Se ele vê então Conjuração do Mal, o final, eu não sei o que aconteceria no final, mas eu gostei muito. É um final triste, né? Porque não dá certo. Entendeu? Não sai. É um final triste, é um final que deixa você pensativo. Mas
a mulher caçou, né? Porque, assim, sem dar muito spoiler, ela fez pacto com mochila de criança em certo momento do filme, né? O quê? Ela fez o quê? Não entendi. É um pacto com mochila de criança em certo momento do filme, com um pata rachada, 7 pés. Cai naquele conceito que a gente falou mais cedo, né? O filme, ele é tão tenso, mas tão tenso, que se ele tivesse um final feliz, a gente ficaria puto. Não, mas a mulher poderia ter feito de outra maneira, né? A mulher tava meio fodida mesmo. Mas eu acho que Silent Hill, ele não teve escolhas ruins. Que eu me lembro, assim... Ela não teve muito jeito mesmo, não. Tava fodida mesmo. Então, Pablo, então, mas é justamente por isso que o filme já é tão tenso, mas tão tenso, você fala assim, não, ele tem que terminar desse jeito, não tem outro. É, porque, assim, ela tinha uma outra alternativa que era se aliar aquelas pessoas malucas lá e depois tentar fugir, mas ela tava atrás da filha dela, e a filha dela era a menina que tava endiabada lá, né? Mas, querendo ou não, ela fez um pacto ali que, pra quem é muito religioso, não foi o lado certo assim, não, né, cara? O negócio tava muito tenso pro lado dela, realmente. Cara, mas aí é já tô aqui mesmo, cara, vamos no que vamos pra tentar salvar, cara. Aí, no mais, a minha lista é bem simplória, né? Porque, nossa, os caras, na hora que eu falei filme de terror, eu falei, caramba, eu ainda posso desistir, sabe? Mas isso aí, esse é o primeiro episódio que a gente tá fazendo, vamos ver onde é que vai sair isso. Então, minha gente, é isso aí. Deixa eu só fazer mais um comentário do Silent Hill do jogo, cara. Que foi meio trauma de criança também. Nossa! O 1, cara, tinha aquele caralho daquele radinho do cara. O radinho era foda, cara. Porra, e eu não sei se uma vez que eu tava jogando bugou a parada. Que às vezes você entrava na sala, aquela porra ficava chiando, mas não tinha o bicho lá, cara. E eu ficava procurando o cacete do bicho, e o radinho e aquela... Nossa, é muito tenso. Você para tudo, né? Você nunca termina. Então assim, pra quem tá escutando esse podcast, esse é o nosso primeiro episódio. Caso vocês curtam nossa ideia aí, esperamos que faça sucesso e que continuem as gravações. Assim que tiver disponibilizado algum link, site, vocês saberão. Acompanhem aí as mídias sociais, ou então se você está recebendo esse áudio manualmente mesmo, você poderá escutar novos episódios no futuro. Espero que não muito distante, somente o tempo da gente editar esse episódio. Eu quero no máximo fazer a cada 10, 15 dias no máximo, para poder não deixar esfriar essa ideia. Caso vocês tenham algum comentário para fazer e vocês queiram mandar um e-mail, manda para o meu e-mail aí, que é pablo.soares@bol.com.br. Soares com SU e Z no final. Usar um bol é um terror danado, hein? Quem usa bol, cara? Bol é um filme de terror. Tá certo, mas... Então... Não, eu vou me desafiar, eu vou assistir o Annabelle. Exatamente. Vou baixar. Agradeço aqui a participação... De noite. Então, só para finalizar, eu agradeço a participação do Arley, o Mola, o Mauro, o Samuel e a minha também participação. Espero ver vocês em próximos episódios. Então, tchau!